Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, dia 2 de julho. Olha, vou dizendo de antemão, uma data muito especial para mim, esse 2 de julho, porque há 20 anos atrás eu estava sendo ordenado sacerdote. Nessa mesma data, recebia ali a ordenação sacerdotal pela imposição e oração consecratória de Dom Leonardo de Miranda Pereira, muito querido, por todos nós, pela Diocese de Paracatu. E, claro, nesse dia de hoje, quero inicialmente louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus por esse ministério a mim confiado. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho de hoje, essa quarta-feira, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, muito interessante o texto do Evangelho de hoje. Jesus, como nós ouvimos ontem, estava na barca com seus discípulos, atravessando o mar. Agora chega do outro lado, chega a outra região, a outra margem, na região dos Gadarenos, e ali uma cena inusitada aparece diante de Jesus. 2 homens que vêm ao seu encontro, e estes homens, possuídos pelo demônio, saíram do túmulo, do cemitério. O outro evangelho deixa um pouco mais claro. Era um cemitério e lá aqueles homens viviam entre os túmulos. Cemitério, túmulos, região onde habita a morte. Não tem outra coisa a dizer ou a pensar senão dessa forma. Essa região onde habita a morte. A vida não está ali. E Jesus, ele tem poder e autoridade sobre as forças demoníacas, aqueles que se aproximam dele, inclusive para repreendê-lo, O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O que você veio fazer aqui? Ameaçando Jesus, não te queremos aqui não é seu lugar, foge daqui. É essa situação que Jesus encontra naquele momento. E pode ser situação também que Deus tem encontrado na vida de muitos de nós. Quando estamos vivendo também nessa situação de pecado, quando estamos vivendo nessa situação de morte e não queremos permitir a aproximação do Senhor. Padre, mas Deus me livre eu viver no meio dos túmulos, viver dessa forma, com o espírito do mal. Não é uma questão literal ali de que existem túmulos ao nosso redor, mas o mal, o pecado, nos coloca naquela situação daqueles homens, vivendo numa situação de morte, estando vivos. Então agora é contar com a autoridade e o poder de Jesus sobre essas forças demoníacas. O Senhor que agora expulsa, quando eles se viram ameaçados também, eles disseram para Jesus: Senhor, tem uns porcos ali, deixa-nos ir para aqueles porcos. Então o Senhor expulsa o mal e anuncia naquele momento também a chegada do reino de Deus. A cena de hoje, ela acontece então num território pagão, um território onde ninguém até então
conhecia a palavra de Deus, ou conhecia Deus, as coisas de Deus, o nome de Deus, totalmente pagando, do outro lado da margem, né, do lago ali. Então, os demônios, eles reconhecem quem é Jesus, território pagão, mas demônios reconhecem quem é Jesus, o Filho de Deus, eles chegam a declarar. É bom pensarmos e adiantarmos, quando Jesus pergunta para os discípulos quem que o povo está dizendo que eu sou, eles não souberam responder, mas o espírito do mal sabia responder quem era Jesus. Então falta-nos aquele conhecimento verdadeiro de quem é Jesus, né? De reconhecermos o poder de Jesus. Aí vem a expulsão dos demônios, né? Que é marcada pela aquela manada de porcos que se atira logo para dentro do mar, se afogando, né? Aquela região, aquela situação toda complicada, esquisita, contudo, os homens libertos da força maligna não acolhem Jesus, mas pedem que ele se retire dali. Foram libertos, não, mas nós não te queremos aqui não. Nós somos libertos, mas você pode ir. Quando a cidade ficou sabendo, quando a região ficou sabendo, não, nós não te queremos aqui. Nós queremos viver do nosso jeito. Então, se não quisermos, se não aceitarmos a presença de Deus na nossa vida, infelizmente, nós estaremos e viveremos sempre tomados pela ação do maligno. Bom, não façamos isso. Queiramos a libertação em nossa vida do poder do mal. Fujamos das tentações para que o mal não tenha força sobre nós e que o Espírito Santo de Deus nos revista com o seu amor. E é isso que hoje eu poderia partilhar com você. Peço ao bom Deus que te abençoe, te guarde, te proteja, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fico por aqui e espero por você amanhã, se Deus quiser, deste mesmo horário. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.